Quando Jesus disse a seus discípulos que ele iria voltar para o céu, eles ficaram muito tristes, né? Diz a Bíblia. E aí Jesus prometeu para eles um grande dom, o dom do Espírito Santo. E falou do Espírito Santo como uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, não é apenas um poder, uma força. Ele é uma pessoa divina como Cristo é divino. Ok? Esse não é o tema principal de hoje, então eu vou partir para a obra que o Espírito Santo iria fazer. Jesus disse que quando o Espírito viesse, ele iria convencer a humanidade do pecado, nessa ordem, do pecado, da justiça e do juízo. Então, principalmente esses garotos, né, que jogam videogame, vão entender bem o que eu estou falando, né? Eu sei que adultos também jogam. Então, você não pode passar para uma fase seguinte sem você ser aprovado, sem vencer uma fase anterior. É semelhante ao que nós temos na escola, né? Você não pode fazer a segunda série se você não fez a primeira série. Claro, certo? Se você estiver pagando, vamos supor, o carnê das Casas Bahia, nem sei se existe, mas só para dar um exemplo, você não pode pagar uma mensalidade do mês seguinte se você não pagou deste mês. Você não pode pagar a mensalidade número 10 se você não pagou a mensalidade 9. Não vai resolver muita coisa. Você vai estar em atraso ainda. Então, eu queria falar sobre esse assunto. Se você não é convencido pelo Espírito Santo com respeito àquilo que é pecado, então o próximo passo, que é ser convencido daquilo que é justiça, nem vai chegar na sua vida. E por isso, quando eu falo sobre esse assunto, muitas vezes eu falo do primeiro tema, eu falo um pouco da justiça e ali eu paro. Não chego nem ao juízo, porque nós andamos tão afastados do ideal de Deus que fica até uma perda de tempo, de certa forma, ok? De certa forma, falar sobre a última fase, que é a questão do juízo, porque nós nem na primeira fase estamos bem resolvidos. Aliás, nós estamos regredindo, né, como humanidade. Então, coisas que, se você tem aí seus 30, 40 anos, acho que é uma idade melhor para entender o que eu vou falar, você já percebeu que muita coisa mudou para pior em termos de moral, em termos de conduta, né, em termos de comportamento, ok? Então, algumas pessoas ainda falam assim, nós não vamos ser salvos pelo nosso comportamento. É verdade. Também não vamos ser salvos com um comportamento contrário à vontade de Deus, né? A Bíblia é clara dizendo assim, aqueles que aceitam Jesus devem andar como ele andou. Esse andar não é andar com os pés, né? Senão o cadeirante vai falar, como que eu vou andar que nem Jesus andou se eu estou numa cadeira de rodas? Não, lógico que esse andar quer dizer se comportar, se portar, agir como Jesus agiu. Então, já humanamente falando, aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de vida prática, então nós vemos uma regressão enorme, né? Essa semana está uma briga aí feia porque querem o direito de um homem, seja lá o que ele professar ser, um homem entrar no banheiro das mulheres. Ok? Ele continua sendo um homem, pode pôr uma peruca, pode pôr um vestido, mas ele tem pênis, ele vai urinar na frente de uma criança. Imagina que situação, né? Só estou dando um exemplo, tá? Muitas coisas vão acontecer e aí, você sabe, né? A coisa vai ficar feia. Infelizmente, sabe? Tem um cinema aqui em São Paulo, um teatro melhor em São Paulo, que ele precisou passar por uma
vistoria, uma fiscalização muito profunda, porque ele era frequentado por um número muito grande de homossexuais que eles iam ao banheiro para ter relações sexuais no banheiro. Eles se conheciam ali dentro, né? E aí eles corriam para o banheiro para ter relações sexuais, né? Isso vai acontecer em banheiro de shopping agora, qualquer coisa assim. E não venham dizer que eu estou inventando, né? Um dia eu entrei num sábado à noite, não era tarde, era umas 8 da noite, eu entrei na estação de trem de Osasco, banheiro dos homens, tinha um homem, ele não era travesti não, um homem se masturbando. Não estava nem se importando com quem estava entrando ou saindo. Tá entendendo? O banheiro da Praça da Sé, o banheiro do metrô da Praça da Sé, eu já tive que entrar lá umas 2 vezes. Ele foi mudado também, mas antigamente os homens ficavam urinando ali, acho que meia hora ficavam fingindo que estavam urinando e esperando que entrasse ali um homossexual para eles abusarem do sujeito. E é lógico que o homossexual ali não sofria violência, não, era voluntário, né? Ele tinha relações com os homens voluntariamente. Então esse é o mundo que nós vivemos. E vai piorando, as coisas estão piorando. Tá? João já dizia, na época dele, né? Lá, pouco tempo depois de Cristo, o mundo jaz no maligno. Né? O mundo jaz no maligno. Então, isso está piorando. As pessoas não estão longe de Deus, longe de Cristo e caminhando para Cristo. Não, elas estão longe de Cristo, mas estão de costas para Ele e estão caminhando cada vez mais longe dele. A conduta imoral, as pessoas não são mais convencidas daquilo que é pecado. Quando você diz certas coisas que a Bíblia declaradamente, explicitamente diz que é pecado, e o Espírito Santo está batendo na porta do coração dessas pessoas, elas negam, elas falam, não, isso não é pecado. O mundo mudou. Né? Eu vi outro dia um homem cristão, muitos anos de fé cristã, falando coisa semelhante. O mundo mudou, praticamente aplaudindo uma coisa que é contrária à vontade de Deus. O mundo mudou? Ok, Deus não mudou. Deus não mudou. Ok? Então, o Espírito Santo não mudou. Aquilo que o Espírito Santo diz que é pecado, não mudou. Não passou, não é mais. Não é mais, porque não deu. Tentamos convencer o ser humano, eles não aceitaram, então nós vamos ter que fazer uma mudança aqui. E isso acontece com cada um dos seres humanos. Acontece comigo, que estou falando sobre o assunto, se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não meditar, se eu não estiver atento, né? Vigiar é um verbo muito bom. Se eu não estiver vigiando, então eu vou fazer coisas que o Espírito Santo proíbe. Ele vai estar ali querendo me convencer do pecado e eu vou enfraquecendo e começo a dizer, não, isso não é pecado. Né? Essa é uma forma da pessoa, entre aspas, preste bem atenção, isso é entre aspas, tá? Uma pessoa viver sem pecado. É só ela não considerar que as coisas sejam pecaminosas. Ela não considera mais. Então, para ela não é pecado. Para Deus continua sendo. Então, as pessoas estão numa verdadeira guerra contra o Espírito Santo. Agora, vocês pensam que o Espírito Santo é um Deus bobão, né? Fácil de enganar, que você enrola fácil e que ele vai ficar ali esperando, a pessoa decidir esperando. Não. Ele dá algumas oportunidades para a pessoa. Quando ele vê que essa pessoa já não quer mais, quando o Espírito Santo vê que uma pessoa não quer ser trabalhada por ele, não quer ser transformada por ele, ele encerra a sua obra. E isso é coisa muito séria. E vou falar uma coisa para vocês importante. O mundo não está pior
porque aqueles que são chamados de fanáticos, de fundamentalistas, etc., estão orando, intercedendo pelo planeta. São poucas pessoas, mas ainda existem pessoas intercedendo por esse planeta. Então, por causa disso, as coisas ainda não acabaram. Por causa disso, o pecado não é sentido como era para ser. O sacrifício na cruz de Jesus é tão forte, ele é tão poderoso, que nós não sentimos o pecado em sua totalidade, em seu poder total. O sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, ele neutraliza o mal de tal forma que nós, mesmo pecando voluntariamente e nos afastando de Deus, muitas vezes não sentimos o efeito pesado que ele tem. Mas nós, sendo afastados de Cristo, não cumpriremos a sua vontade. Jesus disse em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Então, que nós possamos estar atentos à voz do Espírito Santo, pedindo que Ele nos guie, pedindo e permitindo que Ele nos convença daquilo que é pecado, daquilo que nos afasta de Deus. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque dessa forma você vai estar colaborando com o crescimento do nosso canal e vai fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Eu estou procurando fazer um trabalho aqui um tanto diferente do que é feito, então procure, por favor, divulgar esse trabalho para que as pessoas entendam cada vez mais a vontade de Deus de uma forma não simplesmente religiosa, mas de uma forma espiritual. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ore muito por nós, precisamos muito disso. Nós agradecemos tudo e nós pedimos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.